E abra sua Bíblia comigo em Tiago capítulo 4, lá no finalzinho da Bíblia, Tiago capítulo 4. A causa do sofrimento de muitas pessoas é que elas estão andando distantes do Senhor. Tem uma canção que mexe muito comigo até hoje, desde a primeira vez que eu ouvi essa canção, há mais de 10 anos atrás, que a Ana Paula Valadão, que é uma mineira, né, da Batista da Lagoinha, canta: distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. E é verdade, você prestar atenção nessa canção, não é apenas uma canção, é uma oração profunda, é uma realidade. Não dá para viver distante do nosso Senhor. Viver distante do Senhor é loucura. Viver distante, afastado do Senhor, é sofrer, é perder o melhor que Ele tem para a sua vida. Nós vamos ver casos de pessoas que sofreram muito porque estavam distantes do Senhor e viram que não dava mais para continuar distante, se aproximaram e o sofrimento delas acabou. E é assim que acontece quando a pessoa desperta para Jesus. Ela ouve a voz dele, abre a porta para ele entrar, se chega a ele e ele se chega a ela. A vida muda completamente, porque Deus não me criou, Deus não te criou, Deus não criou o ser humano para viver longe dele. Quando Deus criou o homem e a mulher, os colocou na onde? No jardim do Éden. E o que Deus fazia todos os dias, na viração do dia? Os visitava. Para quê? Para ter comunhão com eles. Então ali naquela comunhão eles se realizavam. O homem se realizava em Deus e Deus se realizava no homem. Acredite, Deus quer se realizar em você, porque a Bíblia diz que o filho sábio alegra o coração do seu pai. Uma das coisas que Jesus queria era o quê? Fazer a vontade do Pai, agradar ao Pai. Então acredite, o que você pensa, o que você fala, como você trata as pessoas, tudo isso é levado em conta. As obras que você faz ou deixa de fazer, tudo isso é levado em consideração. Você pode tanto estar agradando a Deus como desagradando, se aproximando dele ou se afastando. E há sinais de quando nós nos aproximamos e de quando nós nos afastamos. Os sinais de quando nós nos aproximamos é alegria, é paz, é segurança, é a certeza de que dias melhores virão, mesmo que você esteja enfrentando grandes batalhas. É ânimo, é força. Você não entende como é que pode você enfrentar tantas batalhas e não perder o ânimo, não baixar a cabeça. Isso é sinal que você está na presença do Senhor e Ele está te renovando, te sustentando, te fortalecendo, te ajudando, te levantando. Mas o contrário também é verdade. Quando a pessoa está se afastando de Deus, o desânimo começa a tomar conta, a tristeza começa a tomar conta, a falta de vontade de vir à igreja. Esse é um sinal de que a pessoa está se afastando do Senhor. A decepção, a frustração e tantas outras coisas negativas e ruins. Para que viver distante do Senhor, se Ele quer que vivamos perto dEle? Se na Bíblia existem inúmeras passagens que Ele nos convida para estar na presença dEle, como em Mateus 11, 28, vinde a mim. Quer dizer, Ele nos convida para estar na presença dEle, como aqui, que nós vamos ver agora, aqui ó, versículo 8, Tiago capítulo 4, versículo 8, chegai-vos a quem? A Deus, e Ele se chegará a vós. Veja, que a iniciativa parte de quem? De mim e de você. Nós temos que querer, nós temos que entender que nós fomos criados para quê? Para viver em comunhão com Ele, para viver junto a Ele, para viver na presença dEle, e sem a presença dEle não somos nada. Moisés entendeu isso, não precisa de você abrir, eu só coloquei aqui, Êxodo, capítulo 33, versículo 17, eu vou até pedir para colocar no telão, porque eu quero que você continue aqui, que nós vamos voltar aqui. O Moisés entendeu que não dá para viver sem a presença de Deus, que o ser humano não existe, não se move, não sai do lugar, se a presença de Deus não for com ele. A vida do ser humano se torna uma tragédia, um fracasso, uma derrota, se a presença de Deus não estiver com ele. O próprio Jesus disse, sem mim, nada podereis fazer. Todo esforço que o homem faz sem o Senhor é vão. Ele pode tentar de tudo para se realizar, se completar, ser feliz. Se o Senhor não estiver presente, será tudo em vão.
O Salmo 127 diz isso: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que a edificam. Inútil será levantar de madrugada e repousar à tarde. Tem que dar um duro tremendo, sabe? A pessoa rala mesmo, a pessoa está ali batalhando, é trabalhadora, é esforçada, mas todo esse esforço pode ser jogado na lata do lixo, se você não colocar Deus à frente, se você não lembrar que Deus existe, se você não se tornar um dependente dele na sua vida. Olha o que diz: cadê, meu filho? Cadê o que eu te pedi aí? Até ele nem ouviu o que eu falei. Êxodo 33, versículo 15. Está lá, não sei na onde. Êxodo 33, isso, muito obrigado. Então disse-lhe: se a tua presença, Moisés está falando com Deus, se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Meu Deus, eu não quero sair do lugar se a tua presença não for comigo. Não dá, não tem como, é loucura, é como se ele dissesse: é loucura eu andar, eu ir para qualquer lugar, se Deus não for comigo. Porque é Ele que nos guarda, pessoal, do perigo, do mal, da violência, das armadilhas, das ciladas. Tem tanta gente mal nesse mundo. Às vezes você cruza no seu caminho, você olha e você nem percebe, porque às vezes tem semblante de gente boa. Mas já viu o ditado: quem vê cara não vê coração. Tem a carinha de gente boa, mas o coração de lobo devorador. Coração cheio de maldade, perversidade. Só sai para a rua para fazer maldade com os outros. E passa por você e nem te enxerga. Por quê? Porque Deus cega, não deixa te enxergar, porque você é dele. E aquele que é do Senhor, o maligno não toca. Ele te livra do perigo, da violência, do mal. Te livra de tantas coisas que você nem imagina. Então Moisés entendeu. Volte lá no 15, por favor. Então disse-lhe: se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Como, pois, se saberá agora que tem achado graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Acaso não é por andares tu conosco? Ó Senhor, como que nós vamos saber que nós alcançamos graça diante dos teus olhos? Acaso não é pelo o Senhor andar conosco? Tem gente que às vezes se confunde. Tudo aparentemente parece estar indo bem para ela, as portas aparentemente estão abertas, ela está prosperando, ele está enriquecendo, ele está comprando casas e mais casas, está negociando, e aparentemente tudo está indo bem. Aparentemente. Porque o que realmente mostra que uma pessoa está bem não é o dinheiro na conta bancária, não é a casa nova, o carro novo, não é o bolso cheio de dinheiro. Muita gente está assim, mas não tem graça. Quer dizer, não tem Deus, não tem o melhor com eles. O melhor de tudo que é Deus não está com eles. E são pessoas frustradas, são pessoas que vão buscar prazer nas drogas, na prostituição. Quantos casos de ricos, gente que tem muita grana, que tem mansão, que tem dinheiro para ir para onde quer, comprar o que quer, mas é infeliz, sofre com depressão, com desejo de suicídio. Não só tais pessoas, como seus filhos também. Por quê, pastor? Porque Deus não está com eles. E por que Deus não está com eles? Porque eles não se importam com Deus. Eles fazem do dinheiro o Deus deles. Eles depositam a confiança deles, a esperança deles no dinheiro. Quando o Senhor diz: não depositeis a vossa confiança nas incertezas das riquezas. Porque as riquezas, pessoal, a casa, o carro, a palavra diz que o ferrugem vai comer, a traça vai corroer, e os ladrões vão minar e vão roubar. A maior riqueza, sabe o que é? É Jesus Cristo em mim e em você. Jesus em nós é a esperança da glória. Em Jesus estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. E é através da sabedoria que a pessoa prospera. Tem uma igreja em Apocalipse capítulo 3, que achava que não precisava de nada, mais nada, achava que estava completa, porque era uma igreja rica, financeiramente falando. Mas você lembra o que Jesus falou daquela igreja? Aquela igreja era uma igreja o quê? Pobre, desgraçada,
A palavra desgraçado, tem gente que não gosta de ouvir, mas é uma pessoa que não tem a graça de Deus. E quem somos nós sem a graça de Deus, meu amigo? Nada, ninguém, perdidos pecadores. Porque quando a graça de Deus alcança uma pessoa, a graça de Deus liberta essa pessoa do pecado. O pecado que fazia ela viver distante de Deus, separada de Deus, longe de Deus e consequentemente no sofrimento, na dor, debaixo da maldição, incompleta, vazia. Por mais que é rica, por mais que tem carro bom, casa boa, mas sempre há aquele vazio dentro dela. Porque só a presença de Deus pode completar e preencher o vazio que há dentro do ser humano. Como eu disse no início, o ser humano foi criado para viver na presença de Deus, para viver em comunhão com Deus, para se realizar nele e ele no ser humano. Então Moisés entendeu muito bem isso. Acaso não é por andares tu conosco e separados seremos? Quer dizer, como nós vamos se separar de ti? Que vai ser de nós se nos afastarmos de ti? Eu e o teu povo? De todo o povo que há sobre a face da terra? Então disse o Senhor a Moisés: farei também isto que tens dito, porquanto achaste graça aos meus olhos, e te conheço o quê? O nome. Já Moisés, que você quer, então tá bom, vou te atender. Você quer que eu vá com você? Você quer que eu ande com você, com o povo? Eu vou atender. Então Deus quer me atender e te atender também, mas nós temos que ter esse desejo no nosso coração, de andar na presença de Deus, de andar com Ele, de se chegar a Ele, como no versículo 8, que nós estamos estudando aqui de Tiago, capítulo 4, diz: chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai o coração. O que é isso aqui, pastor? Duplo ânimo. É aquela pessoa que uma hora quer Deus e outra ela já não quer mais. Uma hora, sabe, está firme, congregando, buscando, louvando, não quer mais saber de coisa errada, ela quer saber de Deus. Daqui a pouco vira a cabeça, não se vê mais na igreja, não se vê mais em comunhão. Não podemos ser assim. Nós temos que ser decididos e muitos decididos no nosso compromisso com Deus. Senti as vossas misérias. O que é isso? Que você sinta o quanto você é dependente de Deus e o quanto sem Ele você é um miserável. Como eu dei o exemplo há pouco, que tem muita gente rica, mas que na verdade são miseráveis. Por quê? Porque não se importam com Deus. Faz do dinheiro Deus delas, são miseráveis. Os maiores miseráveis que existem são tais pessoas, que se apoiam no dinheiro, que faz do dinheiro tudo delas. E lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Por que Deus está dizendo isso? Porque esse riso é falso, porque esse prazer mundano é falso. Deus tem um riso verdadeiro para cada um de nós, que só encontramos na presença dEle, pois na presença dEle há abundância de alegrias, e alegrias verdadeiras. No Espírito dEle há o prazer verdadeiro. Então Ele está dizendo: converta esse riso falso em pranto. Você deveria entender que isso não é um riso verdadeiro, uma alegria verdadeira, é ilusão. E o vosso gozo, o vosso prazer é em tristeza. Tem muita gente que mostra nas redes sociais uma coisa que não é, uma alegria que não tem, sabe? Um prazer que não existe na vida delas, que só Deus sabe, no dia a dia, no quarto, no íntimo, a decepção, a depressão, a tristeza que tais pessoas carregam. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele o quê? Vos exaltará. É o que Ele quer, nos exaltar, nos levantar, nos alegrar, nos abençoar, nos curar. Vamos ver aqui o caso de um discípulo de Jesus. Discípulo esse que achava que conhecia Jesus, mas não conhecia. E esse é o quadro de muitos de nós. Não é porque você está na igreja há muito tempo, não é porque você é um discípulo de Jesus, você aceitou Jesus, você se batizou nas águas, você fala no nome de Jesus, talvez você até evangeliza as pessoas, fala a palavra dele, que você realmente o conhece, que você realmente está andando na presença de. Nós vamos ver aqui caso de discípulos do Senhor, que andavam fisicamente com Jesus, mas que ainda não conhecia. Tem uma passagem, eu esqueci de colocar,
que tem muito a ver com essa mensagem. Diz assim: esse povo honra-me com os lábios, mas o coração está longe de mim. Tem muita gente assim na igreja, dando glória, dando aleluia, honrando a Deus com os lábios, mas com as atitudes, com o testemunho, nada. O que adianta eu chegar aqui no domingo de Santa Ceia, apesar de parecer bonito, glória, aleluia, te amo, Jesus, e até às vezes chora, mas chega em casa, espanca a mulher, espanca os filhos, maltrata as pessoas, é injusto, é infiel, sabe, vive fazendo coisa. Eu não estou dizendo que você faz isso não, estou apenas pregando. Examine-se o homem a si mesmo. Quer dizer, nós estamos nos enganando, pessoal. Nós estamos honrando ao Senhor apenas com os nossos lábios, mas o nosso coração está distante dele. Temos que nos converter, como diz aqui, nos humilhar. Ô Jesus, eu sou um miserável, como é que pode? Eu sou do Senhor e ajo desse jeito, e penso desse jeito, e trato as pessoas, trato a minha esposa desse jeito. Não, Jesus, eu não te conheço não, porque se eu te conhecesse eu não trataria, sabe, eu não agiria dessa forma que eu estou agindo. Mas às vezes tem gente que está agindo numa hipocrisia muito grande, está fingindo ser uma coisa que não é. Volto a dizer, não estou dizendo que seja você, eu estou pregando a palavra. Se for para você, pegue. Ô Jesus, é isso mesmo, eu tenho que mudar, eu estou me enganando, me deixando enganar, não quero mais ser assim, me muda, me transforma. Eu tenho que chorar aos pés do Senhor, mas lágrimas, sabe, de arrependimento, e o Senhor vai me ajudar, vai se revelar a mim, e eu vou me realizar em ti. Vamos aqui em Mateus 26. Pedro era daquele tipo de pessoa que achava que estava arrasando, arrebentando, que sabia tudo, que conhecia Jesus, mas Jesus, ele revelou que Pedro ainda não conhecia Jesus, e que Pedro também ainda não era convertido. Certa vez Jesus disse para Pedro: Pedro, quando você se converter, confirma os teus irmãos. Imagina, você está andando com Jesus há anos, por exemplo, eu 20 anos, que eu me converti, que eu estou na igreja, que eu estou andando com Jesus. Aí Jesus chega em mim e fala: ô Fernando, você tem que se converter. Hã? Eu achei que eu era convertido. Ou então ele chega e fala como falou para Abraão. Lembra o que Deus falou para Abraão? Sabe depois de quantos anos que Deus falou aquilo para Abraão? 24 anos. Primeira vez que Deus falou com Abraão, ele tinha 75 anos. E Abraão obedeceu. E Deus foi abençoando a vida dele à medida que ele foi obedecendo. Mas havia uma bênção maior, que era a promessa de Isaac, de dar um filho. Porque de Isaac viria a descendência de Abraão. Era a maior bênção de todas. E o que adianta uma pessoa existir e não deixar descendência? Quando ela morrer, acabou, não existe mais. Nós temos que deixar herança, semente, descendência, frutos. Amém, pessoal? Então, a maior promessa não havia se cumprido. Aí Deus aparece para Abraão novamente, se revela a ele no capítulo 17 e diz: Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Imagina o susto que Abraão tomou. Hã? Eu achei que eu andava na tua presença. O Senhor está mandando eu andar na tua presença? Meu amigo, minha amiga, é bom que nos surpreendamos aqui na terra, porque se nos surpreendemos no grande dia, vai ser tarde demais. É bom que o Senhor se revele a nós e nos mostre a verdade aqui na terra, e abra os nossos olhos, mostre quão longe nós estamos, talvez quão perdido nós estamos dentro da própria igreja. Sabia que tem pessoas perdidas dentro da igreja? No altar, pregando a palavra? Sabia? Estou falando sério. Isso é muito sério, pessoal. Isso é muito profundo. Mas acham que estão arrebentando, sabe? Acham que estão arrasando. E no dia do acerto de contas, serão surpreendidas, porque o Senhor dirá: aparta de mim, porque eu nunca te conheci. São pessoas que vão chegar diante dele dizendo: Senhor, eu curei no teu nome, eu profetizei no teu nome, eu expulsei demônios no teu nome. E serão surpreendidas: se aparta de mim, porque eu não te conheço. Que o Senhor se revele a nós enquanto há tempo, enquanto estamos no caminho, para que amanhã não seja tarde demais.
Esse discípulo aqui, você vai ver que ele confessou uma verdade que nem ele sabia que era, porque a princípio ele achava que ele conhecia Jesus. E Jesus falou: Pedro, você vai me negar. Não, não vou te negar não. Ainda que seja necessário ir preso contigo e morrer, eu não te nego de jeito algum. Se todo mundo se escandalizar no Senhor, jamais eu vou me escandalizar. E ele fez pior do que todos os outros. Olha o que diz o versículo 58. Mateus 26, versículo 58. E Pedro o seguiu como? De longe. Pedro o seguiu de longe. Às vezes a pessoa, ela se afasta, ela nem percebe. Às vezes nós estamos nos afastando de Jesus e não estamos nem percebendo. E qual foi a consequência? Versículo 74. Então começou ele a praguejar e a jurar, dizendo: não conheço esse homem. E não conhecia mesmo. Porque quem conhece Jesus não age como ele agiu. Quem conhece Jesus não age como muitos de nós estamos agindo. Quem é convertido de todo o coração não pensa como muitos de nós estão pensando. Não tem atitudes como muitos de nós estamos tendo. Não trata as pessoas mal como muitos de nós estão tratando. Não leva a vida com Deus de maneira relaxada como muitos de nós estamos levando. Ele não conhecia. Ele foi sincero. E nós temos que ser sinceros também e verdadeiros. Jesus, eu sou teu discípulo. Eu recebi o Senhor na minha vida. Eu estou há anos andando com o Senhor, mas eu ainda não te conheço. Eu ainda não, sabe, de todo o meu coração, não é fisicamente, mas de todo o meu coração, eu ainda não me aproximei do Senhor, não me acheguei ao Senhor. Eu ainda não estou andando na tua presença como o Senhor quer que eu ande. E imediatamente o galo cantou, e lembrou-se Pedro das palavras de Jesus que lhe dissera: antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. E saindo dali, o que aconteceu? Chorou amargamente. Esse é o resultado de quando a pessoa se afasta do Senhor. Além de negar o Senhor, depois ela vai chorar amargamente. Por isso que eu disse no início da mensagem, a causa do sofrimento de muita gente é porque está distante do Senhor, é porque está longe do Senhor. E esse sofrimento vai acabar quando? Quando a pessoa decidir, não é fisicamente apenas, mas de todo o coração, eu vou me aproximar. Eu vou fazer como Deus mandou Abraão. Gênesis 17, vamos lá? O que Deus mandou Abraão fazer? Gênesis 17. Gênesis capítulo 17. Quem achou, diga amém. Gênesis é bem fácil, o primeiro livro da Bíblia é Gênesis. Sendo, pois, Abrão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abrão e disse-lhe: eu sou Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e ser perfeito. Volta a dizer, Deus falou isso para ele depois de quanto tempo? 24 anos. Imagina o susto que Abraão tomou. 20 anos que eu estou andando com Jesus, aí Jesus aparece e fala isso aqui para mim: Fernando, anda na minha presença. Hã? Jesus, como assim? Eu achei que eu estava andando na tua presença. Não, você está longe de mim. Você está me honrando com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Seus propósitos não estão alinhados aos meus. Os seus pensamentos não estão alinhados aos meus. A sua vontade não está alinhada à minha. Você não está no centro da minha vontade como eu gostaria que você estivesse. Você não está em compromisso comigo. É o que Deus diz para Abraão aqui, ó. E porei o meu concerto entre mim e ti. Que concerto é esse, pastor? Aliança. Aliança se refere a compromisso. É o que Deus quer comigo e com você. Aliança, compromisso. Diga aliança, compromisso. E compromisso sério.
que sejamos fiéis a Ele de todo o coração, que o honremos, que sirvamos a Ele em espírito e em verdade, e te multiplicarei grandissimamente. Então caiu Abrão sobre o seu rosto. Ele tomou um susto. Ele imaginava que ele estava andando na presença de Deus. E falou Deus com ele, dizendo: quanto a mim, eis que o meu concerto contigo é, e serás o pai de uma multidão de nações. E não se chamará mais o teu nome Abrão, mas Abraão será o teu nome, porque por pai da multidão de nações te tenho posto. E te farei frutificar grandissimamente, e de ti farei nações, e reis sairão de ti. E isso está acontecendo até os dias de hoje. Nações estão se dobrando aos pés do Deus de Abraão. Nações estão se dobrando aos pés de Jesus. Toda pessoa que se converte a Deus, se converte a Jesus, se torna um filho de Abraão pela fé. A Bíblia diz que Abraão é o pai daqueles que são da fé. Então olha que coisa tremenda, que coisa grande. Mas Deus só pôde cumprir isso depois que Abraão decidiu andar na presença do Senhor e fazer uma aliança com o Senhor, honrar um compromisso com o Senhor. Tem muitas coisas que Deus só vai fazer na sua vida, liberar promessas. Tem gente aqui que já recebeu muita coisa de Deus, como Abraão. No decorrer da caminhada, antes de chegar até aqui, Deus o abençoou muito, prosperou, enriqueceu, ele conquistou muita coisa, mas a promessa maior que Deus tinha para ele, não tinha conquistado ainda, que era o Isaac. Então tem gente aqui me ouvindo que já conquistou muita coisa com Deus, só que ainda tem algo maior, e você sabe, que você ainda não conseguiu, que você ainda não conquistou. Há uma chave, a chave principal a ser virada, que ainda não foi virada. E para que isso aconteça, Deus espera que eu e você nos acheguemos a Ele, andemos na presença dEle, façamos uma aliança, assumamos um compromisso, e aí sim, Ele vai poder liberar aquilo que Ele prometeu, a bênção maior, a bênção, a vitória maior, a promessa maior. Abraão faz esse concerto com Deus, anda na presença de Deus. Sabe quanto tempo demorou depois disso, para Deus cumprir a promessa? 1 ano. 1 ano. Da idade de 100 anos, Abraão tinha, quando a Rebeca gerou Isaac. 99 anos ele tinha aqui. Deus falou com ele, ele obedeceu. E logo Deus fez acontecer. Não vai demorar muito. Quando você tomar a decisão, eu vou andar na presença de Deus, eu vou me achegar a Deus, eu vou levar Deus a sério. Não vai demorar muito para o céu abrir, para Deus virar a chave na sua vida, para Deus derramar aquela unção, sabe, que vai fazer de você alguém poderoso, alguém respeitado, alguém honrado, alguém que as pessoas vão olhar e vão dizer: a graça de Deus está sobre essa pessoa, a graça de Deus, a glória de Deus está sobre esse homem, sobre essa mulher. Esse que passa por aqui é um santo homem de Deus, é uma santa mulher de Deus. As pessoas vão olhar para você e vão ver a glória de Deus na sua vida. Você vai frutificar, você vai multiplicar. Deus vai te exaltar como Ele te prometeu. Ele vai fazer o que Ele falou que vai fazer na sua vida. Mas não depende só dEle. O primeiro passo quem tem que dar é quem? Somos nós. Chegai-vos a mim, anda na minha presença, vinde a mim. O convite para ter a iniciativa é para mim e para você. Não adianta querer esperar que Deus faça por você o que você tem que fazer. Tem coisas que não é Deus que vai fazer, é você. Tem alguns casos de pessoas que tentaram viver distante do Senhor e viu que não vale a pena. Um exemplo, além do Pedro que seguiu de longe, o filho pródigo. Em Lucas 15, versículo 11 em diante, ele chega no pai e fala: pai, me dá a minha parte da herança. E ele vai e desapara para uma terra longínqua. Sabe o que é terra longínqua? Muito distante. Ele vai para muito longe do pai. Ele achou que podia viver longe do pai.
E de início até parecia que dava. Mas a verdade começou a aparecer. Os recursos começaram a acabar. É o que eu disse para você, tem gente que coloca a confiança dela na incerteza das riquezas. E o dinheiro um dia acaba. A fama um dia acaba. Os amigos um dia acabam. E se a pessoa se afastou de Deus? E aí, como é que fica? Aí fica ruim. E ficou ruim para o filho pródigo. Para dizer que ele começou a passar necessidades. E ele tentou resolver as coisas do jeito dele, porque geralmente é assim. A pessoa se afasta de Deus, ela abandona a casa do pai, e as coisas começam a ficar difíceis para ela, as portas começam a fechar, e a pessoa, por orgulho, ela tenta começar a tapar o sol com a peneira. Tenta começar a resolver a coisa com a força dos próprios braços, e nada adianta. Até que ela caia em si. Foi o que aconteceu com o filho pródigo. Diz lá, assim desse jeito, e caindo em si. Quer dizer, ele acordou para a vida. Ele entendeu, não dá para viver distante do pai. Aí ele disse, levantar-me-ei, e irei ter com meu pai. Quer dizer, eu vou voltar para a casa do pai. Eu vou voltar para a comunhão com o pai, para perto do pai. Porque na casa do meu pai há abundância de pão. E ele se levantou, e ele foi, e o pai o recebeu. E foi um encontro lindo. Quem já leu essa parábola, você deve imaginar. Ele se lançou ao pescoço do pai, o pai se lançou sobre ele, e ele chorou ali ao pescoço do pai. O pai mandou trazer o melhor bezerro, o pai mandou trazer a melhor roupa, o pai mandou colocar anel no dedo dele, sandália nos pés dele. O pai mudou completamente a história da vida dele. Fez uma festa. Vamos nos alegrar, porque esse meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se, porque alegria verdadeira, prosperidade verdadeira, festa verdadeira, só existe na presença do Pai. O Tales canta, minha festa era vazia de sorriso. Tem muita gente participando de festas aí com bebidas alcoólicas, com prostituição, uma festa vazia, pessoal. Cheia de ilusão, que depois que acaba o efeito dessas coisas, só fica a dor de consciência. O prejuízo no bolso que a pessoa gastou com o que não era pão. E deixou de pagar as contas, honrar o compromisso até com a família, com as coisas dentro de casa. Que loucura, não vale a pena. Um outro caso, é o caso daqueles 2 discípulos que saíram de Jerusalém e estavam indo para Emaús. A tristeza, a frustração começou a tomar conta deles. Mas a misericórdia do Senhor os alcançou. O Senhor mostrou para eles a palavra e como eles estavam se perdendo, e eles voltaram correndo para Jerusalém. Voltaram correndo. Jerusalém simboliza o centro da vontade de Deus. E para terminar, nós vamos ver o caso da mulher do fluxo de sangue. Essa mulher entendeu que a causa do sofrimento dela é porque ela estava longe de Jesus. E ela já havia recebido convites, pessoal, para se chegar a Deus, para entregar a vida para Jesus. Só que ela rejeitou. Como o filho pródigo, ela tentou resolver as coisas do jeito dela, com os recursos dela, e não conseguiu. E ela entendeu, não dá para ficar distante. Eu tenho que ir por detrás, entre a multidão e tocar. E ela se aproximou tanto, pessoal, que ela pôde tocar. Eu estou aqui, eu estou perto de você? Estou? Depende. Se eu quiser te tocar, eu não estou perto de você. Depende do que eu quero. O que você quer? Você quer tocar? Então você tem que aproximar mais. Tem coisas que, dependendo da distância que você tiver, você não vai conseguir. Tem que aproximar mais. E foi o que ela fez. Ela sabia que onde ela estava, ela não ia conseguir o milagre. Ela precisava de se chegar a ele. E foi o que ela fez. E ela foi se chegando, vencendo a multidão, se aproximando, e se aproximando, e se aproximando, até chegar tão perto que pôde tocar nele. É isso que Jesus quer. Que você chegue tão perto que você possa abraçá-lo, como o filho pródigo abraçou o pai. Que você possa tocá-lo e ser tocado por ele. Vamos ver isso daqui para terminar?
em Marcos capítulo 5. Abra lá comigo. A causa do sofrimento dessa mulher é porque ela estava longe de Jesus. E ela entendeu que não dava mais para continuar longe, que ela tinha que se chegar, ela tinha que se aproximar. Marcos capítulo 5. Marcos, estou aqui em Mateus. Marcos capítulo 5, versículo 25 em diante. E certa mulher, que havia 12 anos, tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos, e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo o quê? A pior. É o que acontece com a pessoa que insiste em ficar distante de Jesus, e tenta resolver as coisas com os recursos dela. Só piora. Tem caso de a pessoa ir no médico, que está doendo aqui, que eu estou sentindo isso, aquilo, que eu estou morrendo, e o médico faz exame, e vira a pessoa para cá, para lá, e pede exame, mais exame, e não encontra nada. Sabe por quê? Porque o caso é igual a essa mulher, é espiritual. A pessoa tem que fazer um concerto com Deus. A pessoa tem que atender a voz que está batendo, sabe, no coração dela, e abrir a porta para Jesus entrar. Ela tem que se aproximar, mas talvez ela não quer, porque para se aproximar de Jesus, ela vai ter que deixar algumas coisas de lado, que talvez ela não queira deixar. E essa mulher então tentou resolver as coisas do jeito dela, com o dinheiro, com os recursos que ela tinha, e não aproveitou nada, só estava piorando a situação. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão, tocou na sua vestimenta, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentia no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? E ele olhava em redor para ver a que isso fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se, prostrou-se diante dele e disse-lhe o quê? Toda a verdade. Ela abriu o coração. Sabe, Jesus, é que me falaram do Senhor algum tempo atrás, e eu não quis saber. Eu achei que essas pessoas que seguiam o Senhor eram fanáticos, eram loucos, haviam feito lavagem cerebral na cabeça delas, e por isso eu fiquei nessas ideias, e isso me manteve distante do Senhor. Mas eu enxerguei que a causa do meu sofrimento era porque eu estava desacreditando do Senhor. Eu estava sendo incrédula quanto àquilo que estavam me falando a respeito do Senhor. E é exatamente o que acontece com muita gente aí fora. Jesus está chamando, está insistindo, mas a pessoa insiste em, sabe, acreditar numas ideias furadas, umas conversas falsas e mentirosas de homens profanos, de homens abomináveis, de homens que não têm o menor respeito com a palavra de Deus, o menor temor com Deus, e só ensina coisas erradas que afastam as pessoas de Deus. É triste isso. É como nos reis da antiguidade. Tinha alguns reis que assumiam um reinado e só fazia o povo se afastar de Deus. Era uma praga. Então nós temos que vigiar, porque esse mundo está cheio de coisas que só afastam o homem de Deus, que só corrompe o homem, que só contamina a cabeça do homem, sabe? Novelas, filmes, músicas, a cultura está recheada de coisas que afastam o homem de Deus. E nós temos que aprender a enxergar tudo com os olhos o quê? Espirituais. E ficar indignado com algumas coisas, sabe? Que nós vemos acontecer. E não aceitar como se fosse normal, como muitos estão aceitando por aí. Então essa mulher disse toda a verdade. Senhor, eu cheguei à conclusão
que não dá para viver distante do Senhor, eu estou perdendo vida, porque sangue é vida, eu não quero mais perder vida, eu quero receber vida, e eu sei que só o Senhor tem essa vida para me dar. E Jesus deu vida, deu cura, deu paz. É tudo isso que a pessoa recebe quando ela se chega a Deus, quando ela se chega a Jesus. E olha o que Jesus disse para ela, versículo 34. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vá em paz e ser curada deste teu mal. Filha, filho, tem muitos filhos e filhas afastados, afastadas, que precisam de se aproximar, mas chegar perto mesmo, a ponto de tocar, não é um pouco perto, não é mais ou menos perto, não é junto mesmo, é junto, como diz aquela canção, junto a ti, Senhor, em tua presença. Distante dele não podemos viver. Nós vamos orar, e depois da oração nós vamos participar da Santa Ceia, e que você aproveite esse momento de oração para abrir o seu coração, para ser sincero, para falar toda a verdade com Jesus, e você vai sair daqui hoje transformado, transformada. Amém? Coloque-se de pé, por favor. Os obreiros, obreiras vão se preparar, se posicionar para daqui a pouco servir a Santa Ceia. Feche seus olhos. Pai, muito obrigado por essa palavra que acabamos de receber. Não queremos mais viver distantes do Senhor. Não queremos mais, Senhor, viver nos enganando, achando que conhecemos ao Senhor, quando na verdade ainda não te conhecemos. Revela-te a nós, faça-nos te conhecer, converte-nos a ti, Senhor, e seremos convertidos. Restaura, meu Deus, a nossa comunhão, ajuda-nos a andar na tua presença. Após 24 anos, Abraão ouve essa palavra do Senhor: anda na minha presença e ser perfeito. Imagina, uma pessoa que há 24 anos está na igreja, está ouvindo a palavra, está orando, e o Senhor chega nela e diz isso: anda na minha presença. Que susto que Abraão tomou. Mas é melhor tomar esse susto quando estamos ainda, Pai, aqui, do que partir daqui, meu Deus, enganados, achando que estamos arrasando, abafando, quando na verdade estamos perdidos, estamos longe e distantes de Ti. Ajuda-nos, Senhor. Não queremos Te honrar apenas com os nossos lábios, e o nosso coração está longe, está distante de Ti. Ajuda esse homem a se aproximar, ajuda essa mulher a se aproximar, mas se aproximar tanto, 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 que ela vai tocar em Ti, Senhor, que ela vai ser tocada por Ti, Senhor, que ela vai se realizar em Ti e o Senhor vai se realizar nela, que ela vai Te abraçar e o Senhor vai abraçá-la, como aconteceu com aquele filho pródigo que voltou para a casa do pai, que se lançou ao pescoço do pai, ou que chorou ali nos braços do pai. E nós precisamos também, meu Deus, como o Senhor disse, sentir as nossas misérias, converter o nosso riso, meu Deus, em pranto, converter, meu Deus, o nosso gozo em lamentação, oh meu Deus, e chorar aos Teus pés. Senhor, Senhor, nos ajude a entender que a maior riqueza é a Tua presença, a maior riqueza é o Teu reino em nós, pois ao Senhor agradou dar-nos o reino. Do que nos adianta ter fama, do que nos adianta ter muitos amigos, do que nos adianta ter casa, ter dinheiro, ter ouro, ter prata, se não tivermos a Tua graça, se não tivermos a Tua presença conosco. A Tua graça nos basta, Senhor, a Tua graça é tudo o que nós precisamos. Moisés entendeu que sem a Tua presença não valia a pena existir, não valia a pena, Senhor, o caminhar, existir, viver. Ele então diz: não nos deixe subir daqui se a Tua presença não for conosco. Queremos a Tua presença,
Dá-nos da tua presença, ajuda-nos a viver em tua presença, aleluia, aleluia. Perdoa os nossos pecados, perdoa os nossos erros, perdoa as nossas iniquidades, transgressões. Meu Deus, daqui a pouco nós vamos participar da ceia e não queremos participar indignamente, queremos participar dignamente, discernindo o corpo e o sangue de Jesus Cristo que foi derramado na cruz para nos salvar, para nos remir do pecado, para nos ressuscitar, nos tirar da morte, do poder das trevas, oh aleluia, para nos purificar, nos justificar, nos santificar. Vem, Senhor, nos teus braços encontramos o descanso, na tua presença encontramos a paz, encontramos a salvação, encontramos o bem maior. Tu és o nosso bem maior, aleluia, aleluia.